Hoje eu trago para vocês, imagino que grande parte de vocês já devem ter ouvido falar sobre o tema de ransomware, né? Mas, diferente do comum, não queria trazer algo tão técnico, quero trazer para vocês mais uma visão de quem ataca, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a dinâmica, e no final a gente até faz um ataque em tempo real para vocês verem como isso acontece de fato, tá? Se alguém não entender algum termo ou tiver alguma dúvida, levanta a mão que a gente já esclarece na hora, tá? Alguns complementos só do que a Flávia comentou já no início. Eu atuo na área de segurança da informação há mais de 10 anos, os últimos 6 especializado em segurança da informação. E algumas coisas, algumas certificações relevantes, KLCP, SICP, e agora estou concluindo também uma internacional que é a OSCP, no âmbito de segurança ofensiva, tá? Ransomware. Todo mundo já ouviu falar? Tem alguém que não ouviu falar de ransomware ou não sabe o que é? Todo mundo já ouviu falar? Tudo certo? Então, beleza. Talvez o termo não esteja tão claro, tá? Mas o ransomware, ele é um tipo de vírus que a gente combate aqui na área de segurança, tá? E ele pode ser definido por 3 pilares principais. O primeiro deles, criptografia. O segundo deles, extorsão. E o terceiro deles é o tempo. Então, basicamente, o ransom é a classificação, né, de extorsão e sequestro de informação, e o ware ali no final, que são as últimas 4 letrinhas, é de software. Então, é um software de sequestro de dados. Basicamente isso, tá? Então, o que ele faz na prática? Ele deixa o seu computador com essa telinha aqui, ó. Ele vai lá, criptografa todas as suas informações, todos os seus documentos confidenciais, todas as suas senhas, enfim, fica inutilizável, e eles pedem um resgate, normalmente em Bitcoin, né, por ser anônimo, para que você tenha seus dados de volta. E se você, obviamente, não tiver um backup bem configurado, se a sua empresa não tiver um backup bem configurado, basicamente você perdeu a sua informação, está inutilizável, tá? E aqui tem um desenho que eu trouxe mais ou menos como isso ocorre na prática. Então, a primeira infecção, apesar de ela pode ser realizada de diversas formas, normalmente ela vem através de algum e-mail infectado, vem através de um exploit, que é basicamente uma vulnerabilidade, que é algum sistema que você usou e o atacante explorou essa vulnerabilidade. Ou pode vir de várias outras formas, um pendrive, pode ser a própria pessoa ter acesso ao seu computador fisicamente, ou tiver uma conta sua, ela consegue implantar esse vírusinho dentro da sua máquina. A partir desse momento em que o vírus está implantado na sua máquina, ele faz uma checagem com o centro de controle do hacker. Então, o hacker normalmente tem um servidor, tem uma base onde ele opera, né? E o seu computador vai fazer uma ponte com esse computador do hacker para, de fato, ele programar o ataque propriamente dito. Aqui o hacker envia todas as informações relevantes para o ataque acontecer. Na terceira etapa, ele criptografa, então, todas as suas informações. E aqui ele até distribui instruções como você faz essa recuperação. E, por fim, se você decidir por pagar, né, esse resgate, você pode ter a sua informação de volta. Eu digo pode porque o hacker pode agir de má fé, da mesma forma como ele infectou, e também não disponibilizar a informação, tá? Por isso que é recomendável, a gente sempre ouve falar que não é recomendável financiar esse pessoal. Falando um pouco sobre a profissionalização, por que o ransomware ele é o mais temido, entre aspas, aí, de todos os tipos de vírus que a gente conhece, e é o mais falado? Além do impacto destrutivo, ele tem uma profissionalização, então ele é muito rentável para os cybercriminosos, tá? Ele surgiu pela primeira vez em 1980, então já é algo bem antigo, lá nos Estados Unidos. Foi moldado nos anos 2000 com o surgimento da internet, não com o surgimento, mas com a popularização da internet, principalmente aqui no Brasil. Então, a forma de distribuição desse tipo de ataque ficou muito mais fácil, né? Porque hoje tu está em algum lugar, tu faz qualquer comunicação com o outro lado do mundo em tempo real. Em 2010, a gente já ouve pela primeira vez o Ransom as a Service. Então, que é o ransomware como serviço.
você contrata uma franquia para executar o ransomware em alguma máquina e você ganha uma parte do que essa pessoa pagar para o criminoso que desenvolveu. Então, para vocês terem uma ideia do quão desenvolvido já está isso. Tá? Em 2013, a criptografia evoluiu a um ponto de que ela não é mais, como é que eu posso dizer, quebrável com os parâmetros computacionais de hoje. Então, sua informação foi criptografada, ela tem uma chave lá que só o hacker detém ela. Para eu tentar quebrar essa criptografia com os poderes de computações atuais, eu vou levar mais de centenas de milhares de anos para poder quebrar essa nova criptografia que eles implementaram. Então, de fato, ela é irreversível, tá? Em 2017, ele ficou mundialmente conhecido por conta do WannaCry. Acho que todo mundo já deve ter ouvido alguma palavrinha próxima disso daí. Mas em 2017, a gente teve o maior ataque ransomware conhecido no mundo, tá? Depois eu vou passar um videozinho para vocês entenderem como é que foi esse fatídico dia, tá? E os principais grupos atualmente ativos, a gente fala grupos, né, mas são como se fossem quadrilhas ou facções no nosso mundo físico, né, que são grupos especializados em fazer ataque ransomware, que tem o seu próprio sisteminha, que tem suas próprias táticas e tem seus próprios profissionais para fazer esse tipo de ataque, tá? Alguns deles são Lockbit, Alpha Black Cat, Clop, Black Basta, Medusa, enfim. No final deles eu vou até mostrar também um sitezinho de como isso, como eles vendem isso para o pessoal, tá? Que quer entrar nesse mundo do crime. E alguns pontos relevantes, né? O porquê isso está cada vez mais difundido. Primeiro deles, a informação. Hoje é muito fácil você acessar a internet e pesquisar qualquer coisa. Então, desde você pesquisar, sei lá, receita de um bolo, você pode pesquisar como desenvolver um software malicioso. A IA vem aliada a isso, traz informação ainda mais fácil. Então, posso pesquisar, por exemplo, como desenvolver um software dessa maneira aqui, ele vai lá, já me dá um passo a passo, deixa pronto de como eu posso executar. Então, está muito mais fácil. A parte da descentralização, então a gente não depende, né, de uma pessoa específica ou de algum sistema específico, a informação está difundida. Alta lucratividade, também vai ter um slide para vocês, vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, tá? Só relacionado a ransomware. Anonimização, né? O pagamento em Bitcoin e o crime realizado de forma anônima deixa a pessoa impune, né? E com certeza, né, quanto mais sistemas, o mundo mais globalizado, a gente tem mais vulnerabilidades. Então, hoje, a Malve tem diversos sistemas, hoje um escritório de contabilidade tem diversos sistemas, hoje o tiozinho que vende pamonha tem uma maquininha de cartão que também usa algum sistema, então, enfim, está em todo lugar, né? Então, são alguns termos que justificam o surgimento desse business, né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, que é um documentário que tem no YouTube, que fala especialmente do WannaCry, que foi aquele o mais famoso, né, que a gente ouve falar aí de ataque ransomware, tá? Ele está em inglês, mas eu vou passando para vocês alguns pontos relevantes aqui, para vocês verem o quão assustador foi o ataque realizado no dia 12 de maio de 2017, tá? Hopefully, learn a few new things. Right now, a crippling cyber attack has businesses around the world on high alert. The ransomware, known as WannaCry. We want to move on to the other developing story this morning, the global cyber attack. The National Security Agency developed this software, and it's now being used by criminals around the world to demand ransom. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen. In May of 2017, a worldwide cyber attack by the name of WannaCry, short for WannaCrypto, impacted over 150 countries and hit around 230,000 computers globally. Needless to say, it became known as one of the biggest ransomware attacks in history. Let's start at the very beginning.
On the morning of the 12th of May 2017, according to Akamai, a content delivery network, this was the timeline. Reportedly, the first case identified originated from a Southeast Asian ISP, which was detected at 7:44 a.m. UTC. Over the next hour, there were cases seen from Latin America, then the continental Europe and UK, às 10h05, then as Brazil primeiras and vítimas Argentinian na União ISPs Europeia. until at 12:39 p.m. Às UTC, 12h39, algumas horas depois, 74% dos provedores de internet da Ásia estavam infectados. UTC, the ransomware had taken Às hold of 15h28, 65% of provedores de Latin internet American da América ISPs. Latina, 65% deles estavam WannaCry infectados. was Então, spreading imagina o and impacto. at an A incredible Unifique, a rate. Anaxi, a Prior to this, Genet, such a todas quick essas and operadoras widespread parando ransomware was por causa de unheard of. ataque hacker. A lot of organizations Afetando unable to recover globalmente their e losses fechando were forced diversos to permanently shut down. comércios e empresas Some aí had pela to put a região. pause on their networks and services and reported huge E aí eu losses, comentei some in millions of dollars. The de attack provedores de did not internet, discriminate. mas foram bancos, Small to foram medium-sized businesses, sistemas large bancários, enterprises, the foram private sector, the public sector, railways, hospitais, healthcare, banks, escolas. Eles malls, não escolhem um ministries, alvo police, específico. energy companies, Difundido ISPs, globalmente. and there just seemed to be no end to the victims. Within few hours, it had spread to over 11 countries, and by Aqui the tem end alguns of the first exemplos day of the attack, dos países, the né, ransomware had been infectados nas encountered in primeiras 3 74 horas. Né? countries, Tem within Alemanha, thousands Rússia, and thousands of Cazaquistão, organizations. Indonésia, And Japão, so it begged the Espanha. question, how much damage will this Em menos really de 3 cause horas. over the next Está few tudo days, or interconectado, né? weeks, or months, Na if no internet, a solution? partir do momento que esse sistema encontrou a vulnerabilidade que ninguém tinha corrigido, que era uma vulnerabilidade do Windows, isso aí foi se espalhando como um vírus de gripe, digamos assim, e infectou o mundo inteiro em pouquíssimos minutos, tá? E fazendo um adendo, tá? Esse ataque hacker ele só não foi mais nocivo, não foi mais destrutivo por conta de uma negligência do próprio hacker. O porquê? Se vocês bem lembrarem, no terceiro slide eu comentei que um dos primeiros processos que o hacker faz quando ele implanta o sisteminha é ele fazer uma comunicação com o centro de controle dele, né? Só que por um descuido, na implantação desse centro de controle, nesse endereço, ele esqueceu de registrar o domínio. Então, tinha um domínio lá, www.hack.com, vamos supor, e ele esqueceu de registrar. E um pesquisador de 16 anos viu que esse domínio estava disponível, estava olhando como é que funcionava o vírus. Ele foi lá e registrou o domínio e parou todo o ataque que o hacker estava fazendo. Por um descuido, isso aqui não podia ser muito pior, tá? E falando um pouco sobre a visão de quem ataca, às vezes normalmente pode parecer um processo simples, tá? Mas ele tem várias etapas. Inclusive tem uma framework, que são metodologias específicas de como estabelecer um ataque. Quais são os métodos de táticas e técnicas para ser realizado. Então, em resumo, a gente pode considerar 6 etapas para um ataque, que o hacker basicamente executa todas elas aí para poder ter um ataque bem sucedido, tá? Eu vou passar cada um aqui para vocês e dar até alguns exemplos de como isso funcionaria, quais são as possíveis vulnerabilidades em cada uma das etapas, por exemplo, e como é difícil para a gente na área de segurança ter uma bala de prata. A gente tem que cuidar de cada um desses processozinhos, de cada um desses sistemas, para poder mitigar o máximo possível, tá? A primeira etapa, basicamente, de um ataque, ela ocorre por reconhecimento. Esse reconhecimento, basicamente, vem de eu preciso coletar o máximo de informações de quem eu quero atacar. Vou dar um exemplo. Eu quero atacar a Rebeca. Eu vou olhar... Eu vou executar o que a gente chama de reconhecimento, OSINT, enfim. Vou ler as informações que ela tem disponível publicamente. Vou olhar o Instagram dela, vou olhar o LinkedIn dela, vou olhar o Twitter, vou olhar se ela não tem alguma informação vazada na internet, vou olhar se ela gosta de pet, de cachorro, se ela tem filho, para ver quais são as possíveis fragilidades dela. Se ela tiver alguma senha, vou ver se essa senha não é a mesma para outros sistemas.
Então, isso a gente chama de reconhecimento. E isso é feito para a empresa da mesma forma como é feito para uma pessoa, tá? A gente pega, por exemplo, a empresa Duas Rodas. Eu vou olhar quais sistemas que ela usa, quais sistemas estão disponíveis na internet, quais são os parceiros dela, enfim. Então, tem várias ferramentas, os endereços expostos, talvez um controle de acesso ineficiente. Beleza, fizemos reconhecimento, já sei quem que é o meu alvo, eu vou para o comprometimento inicial. Como é que eu vou implantar um sisteminha no computador da Rebeca? Ou como é que eu vou colocar um sisteminha no computador da Duas Rodas, por exemplo? Eu posso usar a velha e boa engenharia social, e como eu conheço ela, posso me fazer, por exemplo, sei lá, vamos supor que ela tenha um pet. Eu posso me fazer de algum atendente de pet shop, por exemplo, oferecer um serviço para ela. Posso explorar uma vulnerabilidade, vamos supor que ela usa, sei lá, uma TV que tem o modelo XYZ e essa TV tem uma vulnerabilidade e ela esqueceu de atualizar. Posso invadir a casa dela por meio dessa TV. Ou posso até contratar serviços na Dark Web, né? A gente falou de Ransomware as a Service, mas existem serviços específicos para eu atacar uma pessoa, para essa pessoa ter o comprometimento inicial. Então, eu não preciso implantar o vírus, fazer todo o processo, fazer o reconhecimento. Tem serviço que já faz isso online, a gente paga, tem um hacker especializado nisso, ele vai lá, me entrega o computador pronto para eu só ir lá e executar o vírusinho, tá? Depois disso, a gente chama, a terceira etapa fala de estabelecer persistência. Então, como que eu posso me manter dentro desse sistema sem ser reconhecido, sem que algum sistema de antivírus me barre, sem que alguma coisa interrompa a minha comunicação. Então, isso eu posso expandir meu vírus para outras máquinas, posso colocar uma shell reversa, que a gente chama, que é um controle que chama o meu centro de operação. Na quarta etapa, a gente fala sobre escalação de privilégios. Então, vamos supor que eu acessei a máquina da Rebeca e aqui na Malve ela não tem muita permissão. Ela só tem, sei lá, acessa 1 ou 2 sistemas e ela tem um usuário comum. Mas eu, como hacker, eu preciso de mais privilégio. Eu preciso de uma permissão de administrador, às vezes, para eu poder executar algum programa ou não. Então, tem várias outras técnicas, né? Eu posso usar base de vazamentos, posso pegar contas, talvez públicas, que o pessoal espalhou por aí, que não fizeram o devido cuidado e que tem privilégios administrativos. Senhas expostas, eu vou olhar o chat dela para ver se ela não mandou uma senha ou alguém mandou uma senha para ela lá que quer acessar o admin. Enfim. Movimentação lateral, como eu comentei, né? Portas de comunicação desnecessárias ou ausência de alguma segregação de rede. E, por fim, o meu objetivo, que é exfiltração e extorsão. Então, beleza, fiz todo esse processo, me espalhei pela rede, já reconheci o meu alvo, já implantei o vírusinho, agora realmente é só executar e esperar o resultado. Então, de novo, não temos bala de prata quando a gente fala de segurança da informação. É sempre mitigação de risco, não existe segurança 100%. Tá? E aqui eu deixei só uma legenda chamada bots, porque assim, a gente está falando aqui, né, dando esses exemplos de uma forma manual, mas existem sistemas específicos para isso, faz tudo automatizado. Então, reduz muito o tempo, né, de um ataque em questão. E daí vocês devem se perguntar, poxa, mas aqui na Malve, poxa, a gente tem equipe de segurança, a gente tem cofre de senhas, a gente tem FAR, a gente está fazendo aqui a Semana da Segurança, a gente tem as catracas, tem controle USB, poxa, estamos bem na fita, né? Mas, na verdade, não é bem isso, tá? O hacker, ele precisa de uma única vulnerabilidade para poder fazer um estrago dentro da empresa. Então, por isso que a gente está o tempo todo fazendo monitoramento, implementando medidas compensatórias para diminuir esses buraquinhos, tá? Então, até coloquei um vídeo de um gatinho, por exemplo.
ele vai lá e passa pelo espacinho que a gente deixou, tá? Falando de dinheiro, né? Como isso se profissionalizou nos últimos anos. A gente pegou um relatório aqui da Cybersecurity Ventures, que é uma das maiores pesquisadoras, né, na área de segurança da informação. Em 2015, o impacto global por dados, ou melhor, por danos provenientes de ransomware, era de 325 milhões de dólares. Já era alguma coisa. 2017, 5 bilhões. 2021, 20 bilhões. Agora, em 2024, já está projetado 42 bilhões, já dobrou o tanto, né, de recompensa que eles estão resgatando por isso. E em 2031, 265 bilhões de dólares. Acho que isso vai muito de encontro que o Alex comentou na palestra dele, do porquê o cybercrime vai se tornar logo a terceira ou quarta maior potência mundial aí, por causa dos danos que eles realmente causam para as empresas, tá? E, de novo, são números expressivos, mas são somente de ransomware. A gente não está nem falando dos outros tipos de malware, tá? Só de ransomware. E eu até estava pensando, poxa, como é que eu posso trazer isso para vocês? Que, falando de números, às vezes parece não ser tão expressivos ainda, tá? Mas eu coloquei algumas comparações. Por exemplo, em 2024, se a gente pegar, por exemplo, o faturamento da nossa vizinha VEG aqui, que tem capital aberto, seria o faturamento líquido anual da VEG teria que ser 6 vezes mais para alcançar o mesmo número obtido pelo tipo de vírus ransomware, tá? E quando a gente fala de 265 bilhões, daria mais de 36 VEGs, mas eu peguei, por exemplo, um país aqui que é Portugal, então todo o PIB de Portugal dá 255 milhões de dólares. Então, 2031 já vale mais que um país só os danos provenientes de ransomware, tá? Algumas curiosidades. Um ataque a cada 11 segundos. Então, só nessa palestra, vocês imaginam quantas empresas já não foram atacadas, tá? Por esse tipo de ataque. Tempo médio de recuperação. Para quem tem backup. Para quem não tem, perdeu as informações, beleza, já era, vai ter que começar do zero. Mas para quem ainda tem backup e às vezes não está muito bem consolidado, 22 dias com operação parada, sem faturamento, com funcionários em casa, gastando. Então, imagina assim, por exemplo, um cenário catastrófico, a Malve ficar 22 dias parada. Quanto que isso não representa, né? Mas isso só acontece lá fora. Não, o Brasil já ocupa a quarta posição do mais visado para ataques, devido à sua fragilidade, devido ao tamanho também do país, tá? E uma outra observação, para deixar ainda mais assustador, tá? São dados estimados sobre informações divulgadas. Empresas como a gente, como a VEG, como, sei lá, Duas Rodas aqui da região e como aquelas que são listadas na Bolsa, elas têm uma obrigação de reportar quando tem um ataque realizado na sua companhia, né? Para informar seus clientes, para informar os seus acionistas, enfim. Mas aquele escritóriozinho de contabilidade que tem 2 ou 3 funcionários e foi hackeado, não entra nessa conta. Eles não vão falar, entendeu? O mesmo exemplo do tiozinho ali que vende pamonha, que tem o sisteminha dele, se algum motivo ele clicou em alguma coisa e teve as suas informações criptografadas, também ninguém vai saber, não entram na conta, né? Eu gosto bastante também desse slide aqui, o pessoal também passou na apresentação de ontem, mas mostra que empresas, às vezes, muito maiores, com muito mais orçamento até, inclusive, para cibersegurança, também são atacadas, tá? Então, aqui em 2023, tem uma linha do tempo aqui que vai de janeiro a dezembro, das empresas que foram atacadas por ransomware nessa época. Então, a gente tem, por exemplo, a galera que gosta de jogar aí, Riot Games, temos a Sonda, Lumen, Hitachi, temos o Avast, que é a empresa de segurança, foi atacada por ransomware. Sony, Toyota, os carros elétricos vindo aí,
Tipo assim, o quanto que isso não representa de risco uma empresa de automobilísticas também ser infectada. Esse aqui é o de 2024, que é o mais atualizadinho, ainda vai até março. Mas a gente também tem empresas de renome, aí, por exemplo, Subway, Schneider, a própria Claro, mais duas aqui, ó, a Hyundai e a Nissan, são automotivas também. Então, para mostrar para vocês que, de novo, são só as que estão divulgadas, mas tem empresas de todo mundo que são atacadas diariamente e mensalmente também. E eu trouxe um momento POC aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês um ataque em tempo real disso acontecendo, então, da visão de um atacante. Vou compartilhar aqui Se alguém quiser trazer algum computador aí para nós executar. Deixa eu só dar um freeze aqui. Eu compartilho de volta. Enquanto que eu vou abrindo aqui, pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, talvez, algum termo? Alguém queira fazer alguma colocação? Teste. Bom, a minha dúvida é se para a gente ser infectado com isso, a gente precisa fazer o download de um arquivo, sei lá, clicando no e-mail e fazendo o download automaticamente, vamos dizer assim. Uhum. A gente precisa estar instalando, executando esse arquivo, ou às vezes ele pode executar automaticamente ali, só de a gente ter clicado no download? Uma pergunta bem legal. Então, como acho que a maioria do pessoal pensa, às vezes para o ransomware infectar nossa máquina, basta a gente fazer uma ação errada e clicar em cima. Mas, às vezes, nem isso é o suficiente, tá? Para a gente ser infectado, basta uma vulnerabilidade na tua máquina. Sei lá, tu tem você é desenvolvimento. Você tem uma biblioteca que ela está vulnerável e você desenvolveu um sistema para malve. E essa biblioteca está vulnerável. O atacante pode baixar o sistema, ver que essa biblioteca está vulnerável e infectar a partir dela a máquina, o servidor onde ela está hospedada. Então, é uma ação que, por exemplo, você não vai precisar clicar em lugar nenhum, não vai precisar abrir nenhum e-mail, não vai ter baixado nada, e ela foi executada. Enquanto ele abre ali, bons exemplos. Eu tenho uma máquina Windows. O Windows, conhecidamente, todo mês lança o patch de atualização deles, né? Esse patch, ele vem justamente para cobrir as vulnerabilidades que eles identificaram ou foram portadas para eles, porque uma vulnerabilidade pode ser, inclusive, a de alta exploração. Você está usando um Word e aquele Word, para a sua máquina estar na internet, ela tem um serviço que fica exposto e o atacante, através daquela vulnerabilidade, por isso da importância, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, você está sempre atualizando todas as informações que você tem, né, de todos os computadores que você tem, né, porque sempre tem, se você varre todos os aplicativos que você tem instalado, eles podem ter naquela estação vulnerabilidades. Então é por isso da importância de você estar sempre atualizando a informação. O exemplo que eu dei um pouco antes da TV. Aparece a mensagem de atualizar a minha TV, a pessoa fala, TV? De novo, vou atualizar. Pode ser uma porta de entrada. Ele entra na TV, através da sua TV, ele chega, ele começa a monitorar a sua rede, você conecta seu computador dentro da sua máquina. Então tá. Todo mundo conseguindo ver aí, também no Meet também? Dá um joinha só para confirmar, por favor. Show. Beleza. Aqui na tela, eu coloquei 2 computadores, tá? Que estão em ambiente isolado, obviamente. Não estão na rede da Malve. Mas aqui no canto direito, a gente tem um sisteminha hacker, que a gente chama de um sistema operacional hacker que a gente chama de Kali Linux. Então, que vai ser a nossa base de controle, nosso centro de operação hacker. E do lado esquerdo, eu montei uma maquinazinha Windows 10, com uma imagem da Malve ali, com vários arquivos importantes, com várias senhas. Imaginem que fosse o computador de vocês. Essa máquina está atualizada na última versão, mas ela baixou um arquivo que não deveria ter baixado.
que é esse extrato NF aqui. Tem uns numerozinhos ali, a pessoa recebeu de algum e-mail, resolveu baixar, e ela vai executar. E observe o que vai acontecer na tela da direita, tá vendo? Tá estática. Eu abri aqui e ele estabeleceu uma comunicação com a máquina da esquerda. Vocês podem ver aqui que eu já estou com um usuário Malve conectado de uma máquina para outra, tá? E aqui, para reduzir tempo, obviamente, eu já fiz a implantação do vírusinho ali dentro, então eu vou só executar ele aqui para vocês verem como isso acontece, tá? Só antes de executar, só dando alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, eu criei um bloco de notas aqui, como se simulasse algumas senhas que eu tenho cadastrada aí. Eu sei que muita gente usa Malve @123, a gente sabe, tá? Alguns contatos, alguns arquivos importantes. E agora vamos ver o que vai acontecer. Ó, o que vai acontecer com a máquina da esquerda? Já começou a partir de arquivo aleatório. Já mudou o papel de parede. Vou até aumentar aqui para ficar mais fácil. Ah, mas eu não quero executar isso aqui, não. Vou dar um não. Ó, em poucos segundos, a máquina já está processando e já exibiu uma mensagem de como... E aqui ele tem a informação em Bitcoin, solicitando $300 para eu poder recuperar essa minha informação. Mas, obviamente, uma empresa, eles vão pedir milhares de dólares para recuperar. Então, eles fazem análise de perfil também, tá? Antes de implantar isso de fato. E tem até uma contagem regressiva aqui no canto esquerdo, tá? Que eles usam de várias formas de extorsão. Então, além de eu impedir que essa pessoa acesse os dados dela, se ela não pagar, eu excluo e divulgo na Dark Web, na Deep Web, enfim, para quem quiser ter acesso a informações confidenciais, poder acessar os seus arquivos também. Então, tem várias formas de extorsão. Pode falar. Helder, uma dúvida. Que garantia a empresa tem que ela vai recuperar esses dados, mesmo pagando isso? Então, a gente não tem garantia, porque, de novo, a gente confia na boa fé, entre aspas, do atacante, tá? Então, a partir do momento que eu sou infectado, tem as instruções ali, eles vão me passar uma informação, normalmente eles têm call center, tá? Tem call center para eu entrar em contato, eu preciso recuperar minhas informações. Tem equipe de suporte também, enfim, isso aqui é bem profissional, tá? E eles vão te passar a chave do Bitcoin, enfim, os valores e tal, para tu negociar. Normalmente eles são muito ruins para negociar, é aquele valor ali pronto. E você paga em Bitcoin com a esperança de que eles realmente vão lá e recuperem os seus arquivos, te deem a chave para fazer a recuperação. Ele está sendo... Eles têm uma coisa chamada, que é bonitinha, reputação. Tem ou não tem? Tem isso também. Aí que tá, eu já entro nesse ponto. Eles têm também uma questão chamada de reputação, como o Alex falou. Então, assim, se eles não recuperar os teus arquivos, vamos dizer que a Poliana pagou e eu não dei a chave para ela recuperar os arquivos dela. A Poliana vai falar, se alguma amiga dela foi infectada da mesma forma, ela vai falar, eu paguei, mas não me deram os meus arquivos. Então, outra pessoa não vai pagar também. Então, eles têm um cuidado com a imagem deles também, da mesma forma, tá? Diga, Rebeca. Suponhamos que o grupo Malve sofre um ataque ransomware. E aí a gente não vai seguir com a opção do pagamento lá pelo resgate dos dados. O que acontece? Tem alguma forma de uma contramedida, uma empresa que a gente possa contratar para nos ajudar? O que acontece? Legal. Assim, além dos mecanismos de proteção que a gente já tem no dia a dia, né? Lá, o antivírus, anti-spam, firewall, enfim, toda essa gama de produtos que eu já comentei. Passou o gatinho lá no muro, infectou, beleza. O que a gente faz? A gente aciona o nosso sistema de
disaster recovery, que é o processo de recuperação da empresa. Então, vou lá, vou desligar tudo, vou formatar tudo e vou nas minhas fitas de backup. Por isso, muito importante as empresas terem backups íntegros e as pessoas também terem backups íntegros e atualizados, para eu poder restaurar toda essa informação. Vai levar um pouquinho mais de tempo, com certeza, mas para a gente ter alguma forma, né, de voltar a operar normalmente, tá? Tem uma pergunta ali. Pode fazer, Alisson. Abre o microfone e pergunta. Nesse caso, por exemplo, se minha máquina for infectada com algum tipo desses vírus de... Só um pouquinho, Alisson. Ô, Alisson, só um minutinho, ficou muito baixinho aqui, só um pouquinho. Só, acho que tá... Tá achando aqui. Tá com a chave aí? Só um pouquinho, Alisson, deixa eu aumentar um pouquinho o volume da sala aqui, que ficou baixinho, tá? Pode falar de novo, Alisson, por favor? Nesse tipo de situação onde a gente tem uma máquina que está infectada com esses vírus de criptografia, e se eu decidir, por exemplo, que eu não quero pagar, eu não quero passar dinheiro para eles, existe alguma maneira de recuperar essa máquina criptografada? Ou ela está condenada? Não, a máquina 99,9% das vezes fica condenada. Por que eu falei 99,9%? Porque alguns ransomwares mais antigos, vamos falar assim, que já foram, às vezes, foram mapeados, eles têm essas chaves divulgadas publicamente. Então, às vezes eu posso dar a sorte da variante que me infectou ter a chave divulgada e eu ir lá e recuperar essa informação. Mas, de novo, tem que ter muita sorte de que isso aconteça e realmente achar essa chave certa para poder fazer a descriptografia, tá? Respondendo, formate C, Enter, gatão. E instala tudo de novo. E fazendo um adendo aqui, só para finalizarmos, que a gente já passou do momento POC, eu até queria trazer para vocês aqui os sites, né? Os sites, né, de alguns grupos hackers, como eu comentei, Lockbit, Black Cat, enfim. E aqui tem a imagem de algum deles. Então, por exemplo, informações vazadas, né? E aqui tem... Aqui, na verdade, é quando o FBI hackeou o site do grupo hacker, tá? Então, eles colocaram as informações... Eles fizeram um chumbo trocado ali, em vez de esperarem o grupo hacker atacar uma empresa, o FBI foi lá e atacou o grupo hacker e modificou todos os servidores deles, colocou várias informações aqui, por exemplo, da NSA, chaves de descriptografia do Lockbit, eles publicaram, então, às vezes, se você foi infectado, você podia tentar achar a tua chave ali no meio, algumas sanções, algumas atividades e tal, e estavam querendo descobrir quem que é o Lockbit Sup. Esse Lockbit Sup aqui é basicamente o administrador desse grupo hacker, tá? É o codinome dele. E até tinha uma recompensa, né, para quem descobrisse quem que era a pessoa responsável, né, por trás desse codinome. A CIA estava pagando $10 milhões por qualquer informação. Fala, Alisson. Assim, pela maneira que é comentado, imagina-se que esse tipo de pessoa, esse tipo de hacker, ele basicamente vive uma vida normal, porque ninguém chega a descobrir quem é ele, né, de verdade, né? Exatamente. Isso vai, de novo, muito de encontro com a facilidade, a informação difundida, a anonimização, a forma como ele consegue mascarar tudo isso através de, enfim, várias metodologias. E às vezes ele está ali dentro de casa, no centro, morando no centro, e tem um sistema lá que realmente deixa ele anônimo e ele consegue executar tudo isso sem sair de casa, né? O único cuidado especial que talvez eles tenham, né? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar também, é que é muito comum a gente ter esses grupos, né? Mais centralizados nos Estados Unidos, no Irã, na Rússia, na China, e não muito no Brasil, por exemplo. Por que disso? Uma, por conta da legislação, que ela
globalmente ela é bem fraca em relação à cibersegurança, mas especialmente porque nesses países, né, por conta do aspecto geopolítico deles, né, então eles têm um incentivo a mais no treinamento, na informação de como está realizando essas atividades maliciosas, tá? E até, eu já passo aqui, depois de algum tempo, né, até que eles fizeram que eles hackearam esse pessoal ali da Lockbit, eles descobriram quem que é o cara, é um russo da vida lá, o Dmitry Yurivesht Khoroshevs, só que não podem fazer nada porque, de fato, foge da jurisdição dele, então os Estados Unidos só colocou lá e a Rússia não vai ajudar com nada, né? E para fechar, quando teve esse ataque, para vocês entenderem do quão profissional é isso, o Lockbit disparou um testamento, uma informação para o mercado falando, poxa, fomos hackeados e aqui estão as informações para os meus franqueados do porquê que o sistema não está funcionando. Tá em inglês aqui, né? Mas em 2020, fevereiro de 2024, a partir de alguns testes de penetração nos meus 2 servidores, encontrei um erro e tal, tentei reiniciar algumas coisas, não funcionou. Eu não prestei muita atenção porque eu estava nadando em dinheiro e estava muito preguiçoso, andando em iates e, né? Não vou ler o resto. Até que encontrei um erro no site do Nginx e fui tentar acessar via SSH, fazer uma conexão remota para esse servidor, mas a senha não passou. Então eu vi que alguma coisa estava errada. Então a FBI foi lá, acessou os servidores deles e apagou tudo que eles tinham, tá? Então, ó, pela minha negligência pessoal e minha irresponsabilidade, versão do PHP. Então a versão do PHP estava em 6.1.2, em que tinha várias vulnerabilidades, inclusive ele até cita aqui qual que é a vulnerabilidade. E a partir disso, a NSA conseguiu invadir os servidores deles e fazer todo esse estrago, tá? E isso tá público, tá? Tem a assinatura deles, tudo aqui mostrando que eles são realmente uma empresa. E se alguém tiver a oportunidade ainda de ver o site deles, tem desde a remuneração, porcentagem sobre cada ataque, quem que os franqueados podem atacar ou não, como eles podem fazer os ataques, enfim, é um business total. Pô, Helder, tu comentou que hoje a gente consegue contratar esse serviço, né? E a gente procura isso aonde? Como é que faz? Tipo, não procura. Não, eu sei, mas é que tipo, pô... Não, é que, pô, da onde que os caras vão procurar isso, entendeu? Aham. Tu vê, né? Então... pronto. Vamos lá. Esse tipo de serviço, né, ilícito, ele está disponível de inúmeras formas, mas na Deep Web ou Dark Web, que a gente chama. Então, é um canal anônimo, né, acessado pela internet, mas que estão vários sites que não são públicos, né, para as pessoas comuns acessarem. Então, tem um sisteminha específico para poder baixar e fazer o acesso, tem que ter a URL certinha, porque lá dentro não tem um Google da vida que você pesquisa, então você já tem que saber o endereço. É meio complexo, mas, enfim, se a pessoa tiver um pouco de conhecimento de tecnologia e tiver fim, ela consegue acessar. E uma carteira Bitcoin, você faz o que quiser lá dentro. Temos uma pergunta aqui do YouTube, Helder. Durante o ataque, qual a melhor forma de tentar parar a evolução da infecção e transmissão de dados, sem ser desconectando da rede? Legal, boa pergunta. Hoje, muitos sistemas de segurança, vou colocar até, por exemplo, o antivírus, ele vem com um botãozinho de pânico, que a gente chama de isolamento de endpoint. Então, máquinas que estão protegidas por esse sistema e de alguma forma foram infectadas, a gente, não podendo desligar e não podendo desconectar da rede, a gente isola essa máquina. Então, cria uma caixa, como se fosse uma caixa preta dentro dessa máquina,
para que ela se comunique apenas com os agentes de segurança. Então, ela não consegue mais se espalhar para nenhum lugar dentro da nossa rede. Tá? Mas só fazendo um complemento, normalmente, durante um ataque desse, a primeira ação é isolar a empresa, né, ou isolar a casa, porque você não sabe a porta de entrada utilizada. Então, nesse quesito, como o mais importante, não é só parar o ataque, mas é impedir que ele continue fazendo a ação, você tem que fazer, infelizmente, o isolamento da empresa, né? Aí você, no isolamento, você tem duas abordagens, né? A primeira é o início da investigação para a identificação da origem, sempre a origem. Em paralelo, a equipe de segurança, junto com a equipe de infraestrutura, ela começa o trabalho de recuperação do ambiente que já foi afetado, né? Mas sempre por essas duas abordagens. Infelizmente, hoje a gente não tem, né, um outro método que você consiga aplicar nesse momento, né, Helder? Exatamente. E até é muito contraditório, porque, assim, às vezes a primeira instinto da pessoa é ir lá e tirar o computador da tomada, né? Só que, querendo ou não, apesar do ataque parar, entre aspas, mas tu vai ter que iniciar o computador de novo e vai continuar, se perde muita informação quando você desliga o computador. Então, dificulta até para nós de segurança, quando vai fazer a investigação na tua máquina, descobrir de onde veio esse ataque. Então, o ideal mesmo é tentar tirar o cabinho de rede, acionar o pessoal, que daí a gente vai fazer o isolamento tanto da máquina, quanto se isso começou a se espalhar, por exemplo, numa filial, a gente corta a comunicação com essa filial para essa comunicação maliciosa não vir para cá. Palestra sensacional, acho que bem detalhada, né? Bem linguagem mais natural possível, né? Que o Helder tentou trazer, porque a gente sabe que os temas de segurança acabam sendo temas muito técnicos, né? E como é que você traduz isso por dia a dia, né? Então, o Helder tomou bastante cuidado com isso aí. Parabéns, Helder. Pessoal, muito obrigado aí.